Primeiramente, vamos contextualizar a violência sexual em mulheres. Desde os tempos que se considerava o papel da mulher apenas as tarefas do lar e os cuidados aos filhos, enraizava-se um machismo que hoje mascara a violência sexual, seja pela impunidade dos homens ou pelo medo provocado entre as mulheres, que pode vir a impedir a denúncia. Apesar de conseguir ocupar uma posição relevante na sociedade, ser inserida no mercado de trabalho e tornar menor a distância imposta entre elas e os homens, as mulheres continuam sendo vulneráveis a violências. Neste contexto, vamos destacar esse tipo de violência em mulheres deficientes e qual o olhar do enfermeiro sobre elas. A agressão sexual direcionada a pessoas com deficiência, embora não muito discutida, exige um trabalho extenso, não apenas dos profissionais de saúde, mas também o atendimento da vítima e o desenvolvimento de programas de proteção. Capacitismo é o nome dado para a discriminação contra pessoas com deficiência. Mulheres com deficiência, além de terem menos acesso à proteção contra a violência sexual e outras ofensas, acabam por serem menos capazes de se defender. Os agressores, geralmente, são provedores, cuidadores ou pessoas de quem elas dependem para ajuda física ou financeira. O receio de denunciar é grande, inclusive porque há uma tendência de que suas denúncias não venham a ter crédito e também por não haver acessibilidade suficiente para que o Estado tome conhecimento desses fatos. Outro problema que agrava a situação da mulher com deficiência e vítima de violência é a atenção de saúde pública despreparada, seja pela falta de políticas e agendas que se voltem para elas, seja por omissão e baixa cobertura de procedimentos de socorro. Outro principal agravo é o pensamento de que esse grupo, em particular, não tem o direito de dizer a palavra não a um parceiro sexual. Mulheres PCD têm uma probabilidade de 50% maior de chance de sofrer violência do que as que não apresentam algum tipo de deficiência. As mulheres com deficiência estão em situação de dupla opressão. Ora porque os estereótipos de passividade, fragilidade e dependência são atribuídos, ora porque os papéis atribuídos às mulheres, como por exemplo ser mãe, esposa e dona de casa, são inflexíveis e excluem as mulheres com deficiência. As mulheres deficientes são afetadas pelas invisibilizações da própria sexualidade, como se não pudessem ter direito a seus corpos, e quando enfrentam uma situação de abuso, são tão culpabilizadas quanto as mulheres sem deficiência, com o agravante desse olhar de que elas estão em um corpo que, aos olhos dos outros, precisa ser consertado. O quão recorrente é a violência sexual? Segundo pesquisas realizadas pelo G1 no ano de 2021, mais de 7 mil casos de violência contra pessoas com algum tipo de deficiência foram registrados no Brasil em 2019. Isso equivale a quase um caso por hora. A maior parte dos casos de violência contra as mulheres com deficiência ocorre no âmbito doméstico e familiar, sendo que o agressor geralmente é algum familiar, pessoa próxima ou companheiro e ex-companheiro, de acordo com o SINAM. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 1 a cada 5 mulheres em todo o mundo tem algum tipo de deficiência. O relatório pontua que, embora a violência afete mulheres em geral, mulheres e meninas com deficiência correm um risco desproporcional de violência, devido a fatores relacionados à discriminação sistêmica e ao estigma. Consequências da violência sexual à saúde. Entre alguns exemplos que a OMS destaca, temos dificuldades para dormir, transtorno de pânico, comportamento suicida, gravidez não planejada, aborto inseguro, medo de se relacionar com outras pessoas, infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, fístula traumática, depressão, transtorno por estresse pós-traumático e ansiedade. Em alguns casos, a violência sexual pode levar a vítima a óbito. Isso pode ocorrer durante a relação sexual forçada, onde em muitos casos algumas mulheres são tão brutalmente agredidas que nem ao menos conseguem chegar com vida até a emergência, ou em casos onde a mulher se encontra sem saída e acaba tirando sua própria vida por meios suicidas. Possíveis caminhos a serem tomados frente à violência sexual cometida com mulheres deficientes. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência foi publicada em 2010, trazendo a necessidade de implementar estratégias de prevenção a acidentes e violência com medidas apropriadas na área da saúde. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como LBI, determinou que as pessoas com deficiência devem ser protegidas de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, opressão e tratamento desumano.
Em caso de suspeita ou confirmação de violência praticada contra as pessoas com deficiência, é obrigatória a notificação dos serviços de saúde pública e privada, à autoridade policial e ao Ministério Público. Surgindo assim a proposta que tem como objetivo caracterizar esses casos, notificando o VIVA, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Além disso, o projeto de lei 434320 inclui a mulher com deficiência no segundo artigo da Lei Maria da Penha. O objetivo é dar mais visibilidade às mulheres com deficiência e sua dupla vulnerabilidade. Existe também o principal canal de denúncias para casos de violações, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Oferece o Disque 100 e o Disque 180, que é voltado exclusivamente para ouvir mulheres vítimas de violência. Outra questão é a necessidade de haver um mapeamento de todas as barreiras que prejudicam o acesso digno das mulheres com deficiência aos locais para realizar as denúncias e também nas redes de acolhimento. É preciso que tenha maior investimento em treinamentos e qualificação técnica para que os profissionais saibam acolher as mulheres com deficiência e prestem um atendimento digno a elas, sem qualquer tipo de discriminação. Por isso, a criação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o Formulário FRIDA, que busca reunir questões que entendam melhor o contexto em que aconteceu e a violência contra as mulheres. O questionário conta com 27 perguntas e pretende classificar a gravidade de risco em que as vítimas se encontram, para mapear possíveis repetições de violência ou até mesmo os agravos das mesmas, e a partir disso ajudar os serviços de atenção às vítimas na elaboração de planos de acolhimento e proteção mais eficazes para cada caso. O papel do enfermeiro frente à violência sexual com PCD. O atendimento imediato de emergência é realizado pela equipe de enfermagem e desenvolve medidas protetivas, reduzindo agravos à saúde da mulher, como a anticoncepção de emergência, profilaxia de IST, HIV e hepatites, incluindo também a interrupção da gravidez. O enfermeiro desempenha um papel fundamental no enfrentamento da violência sexual contra mulheres com deficiência. Ele deve estar preparado para identificar os sinais e sintomas de abuso, entender as necessidades individuais da paciente e oferecer assistência especializada para minimizar os danos causados. Além disso, o enfermeiro deve atuar na prevenção, promovendo estratégias para evitar a ocorrência desse tipo de violência. Isso inclui a conscientização sobre os direitos das mulheres com deficiência, a importância da denúncia e a criação de um ambiente seguro e acolhedor para essas pacientes. Outro papel importante é orientar as vítimas sobre os serviços disponíveis para apoio emocional e jurídico. Ele pode encaminhar a paciente para psicólogos, assistentes sociais e advogados especializados em casos de violência sexual. O profissional deve garantir que a vítima seja tratada com atenção e respeito e que suas necessidades e desejos sejam levados em consideração. Isso inclui respeitar a privacidade e a autonomia da vítima e fornecer informações claras e precisas sobre as opções de tratamento e apoios disponíveis. É fundamental que o profissional trabalhe em parceria com seus colegas do âmbito de saúde e instituições públicas para garantir uma abordagem multidisciplinar e eficiente no tratamento às vítimas de violência sexual. A assistência de enfermagem é importante porque o enfermeiro entende a posição de vulnerabilidade que uma mulher com deficiência já ocupa na sociedade pelos preconceitos impostos sobre ela, e como isso pode impactar e tornar ainda mais difícil o relato das mulheres sobre uma situação de violência sexual. O enfermeiro deve propiciar à vítima de violência um ambiente acolhedor, no qual ela se sinta segura para se expressar, ainda que não através da linguagem verbal. Por fim, é papel do enfermeiro também ter uma escuta qualificada, avaliando a história da paciente, a queixa, os sinais e ser capaz de propor uma intervenção de saúde que respeite os limites da mulher que já foram rompidos pela violência sofrida. É importante essa participação na busca pelo cumprimento ou estruturação de políticas públicas de saúde que atendam a esse grupo tão marginalizado e vulnerável.